pessoal, a paz. Hoje nós vamos gravar um vídeo remontando a história da igreja do século XII depois de Cristo, ok? Então fique ligado aí, nós vamos para a viagem e já voltamos já com um vídeo muito interessante para você no dia de hoje. Pessoal, agora nós vamos fazer aqui uma viagem ao tempo há 1000 anos atrás, aproximadamente, né? Entre 1000 a 900 anos, nós estamos num lugar histórico, uma igreja do século XII, ok? Ou seja, essa igreja foi fundada em 1172, se não me engano. Deixa eu só confirmar aqui a placa para vocês. Mas que remonta, né, a história de uma transição. Está aqui a placa. Vamos lá. 1172, exatamente, ok? Uma igreja românica dedicada a São João Batista. Uma construção histórica, entende? Que remonta a transição, né, de um sistema de governo para um outro sistema de governo, que eu já falei aqui nas cartas da igreja, as cartas 7 igrejas, os vídeos que você tem no meu canal. E isso remonta uma história escatológica, ok? Se você vai para as cartas de Apocalipse, você vai perceber que a igreja de Tiatira, quando transiciona para a igreja de Sardes, é trocado um sistema de governo. Então aqui remonta exatamente a troca de um sistema, de um governo, do feudalismo para a burguesia, ok? Que eram os sistemas de cidades. Então o ápice do feudalismo foi no século XI para o século XII, que é exatamente no tempo, né, que começa também as então cruzadas, as famosas cruzadas que aconteceram aqui nessa região da Europa, né? Aqui também foi uma das regiões, essa igreja, a igreja de Cruzadas. E agora eu vou mostrar um lugar interessante para vocês aqui, que remonta, né, o local aonde eram feitas. Vocês sabem que acontecia muito perseguição por conta da igreja católica e a Inquisição. E aqui nessa praça, exatamente nesse lugar, acho que você já conhece aqui, o nome Pelourinho. O que era um pelourinho? É exatamente esse poste, onde as pessoas que eram condenadas, os criminosos, as pessoas que eram consideradas hereges pela igreja, eram acorrentadas. E aqui, nesse mesmo lugar que vocês estão vendo aqui, muitos cristãos que foram considerados, né, hereges, morreram. Aqui, então, remonta ao século de transição do feudalismo para o então sistema de governo da burguesia, porque no ápice do século XII o feudalismo estava na realidade no seu ápice. Século XII foi o ápice do feudalismo, mas onde ele começa a cair, então a transição da igreja de Tiatira para a igreja de Sardes, né, que eu já falei nos vídeos. Se você assistir aí você vai entender. E aqui temos um lugar interessante aqui, que é o museu, né, um museu paroquial, que remonta a história de quase 1000 anos de histórias aqui, e também a biblioteca municipal. Você pode estudar aqui história e você perceber que o sistema feudalista era um sistema governado pela aristocracia rural. Perdão, é difícil o nome, né? Mas é normal. Então os aristocratas, né, que tinham um sistema de governo, né, do feudalismo. É quando então começa a aparecer os burgos, os famosos burgos, né, considerados burgueses. Então a burguesia então começa a se levantar, né, que era exatamente comunidades de pessoas que deixaram então o sistema feudal, que trabalhavam como servos ou escravos, né,
se não trabalhasse direito ia para o Pelourinho, entende? E então passam a trabalhar por assalariamento, que eram os considerados burgos, os artesãos, pessoas que começaram a trabalhar com questões de vestuários, de sapatos e várias outras coisas. Considerado hoje como indústria, mas na época não, mas eram artesãos. E os burgos então começam sua ascensão, né? Hoje a gente entende a palavra burguesia como algo completamente diferente, mas os burgos se levantaram exatamente aos redores, né, das igrejas, dos mosteiros, né? Aqui também é a região alta, né? Região de Viseu. Viseu vem do latim, significa monte, né? Também Monte Vesúvio, um monte alto, né? Um monte. Aqui é uma região montanhosa. Nós estamos aqui no alto verão, tá? Tá 32 graus, tá bem quente aqui, mas aqui são 6 meses de inverno, e aqui neva, né? Toda essa região aqui, essas ruas ficam cobertas de neve, então é uma região que neva bem, né? Muitos turistas vêm aqui. E eu tô aqui hoje porque meu genro, né, mudou-se para cá, ele mora aqui agora, né, o noivo da minha filha, e a gente veio cá fazer uma visita e aproveitei para gravar esse vídeo remontando a história, para que nós pudéssemos fazer uma viagem, né, no tempo. Isso aqui é uma viagem histórica. Então você está aqui dentro dessas construções, né, muito interessante. Tem outro lugar interessante aqui, porque aqui é o centro histórico, né, dessa pequena vila. Aqui é uma vila, aproximadamente 1.500 habitantes, mas olha aqui, água, né, água pública. Você pode vir cá e beber água aqui, ou pegar água para sua casa, num local público, entende? Fica aqui também, né, antigo isso, construção do século XII, e como essas construções são resistentes. Toda a base de pedra, né? E também, né, a transição do feudalismo para a burguesia marca também a arquitetura das construções, entende? Porque essa igreja foi construída exatamente na transição, né, do feudalismo para a burguesia, e você pode perceber bem a arquitetura, né? Arquitetura em pedra com arquitetura românica, né? Obviamente influenciado por Roma. E como é gratificante você poder, né, ver e com seus próprios olhos, né, vir num lugar que remonta a uma transição histórica, né, que remonta a uma transição e mostrando quanto a Bíblia, né, é precisa na sua história, quando você vem conhecer exatamente esse período histórico, né, da transição desses dois tipos de sistema de governo, né, que hoje se encontra até os dias de hoje. O ápice da burguesia, né, é agora no século XX e XXI, agora a burguesia moderna, mas foi o sistema que prevaleceu agora depois do século XII, que cai o feudalismo e começa a ascensão da burguesia. Na realidade, o feudalismo ainda dura até o século XIX, né, início ali do século XX, mas bem reduzidamente. E aí no Brasil vocês conhecem muito bem a história, não é? No ano de 1500, no descobrimento, aí depois que os portugueses chegaram, tinha os senhores feudais, né, os coronéis, os famosos coronéis. E aqui, já bem antes disso, né, no século X, século XI, século XII, começa aqui então a ascensão da história do feudalismo, depois do século XII, né, a queda do feudalismo, início da burguesia, que exatamente conta na parte da história, né, aonde se transiciona a igreja de Tiatira para a igreja de Sardes, ok? E eu explico muito bem isso lá nas cartas de Apocalipse. Se você não assistiu o vídeo, assista. E basicamente esse vídeo era com o intuito de aproveitar esse momento histórico, né, que a gente está aqui, esse período aqui, e para mostrar para vocês quanto que a história, né, nos mostra coisas que o próprio Senhor profetiza ali na sua palavra. É muito interessante. Não há como você estudar escatologia se você não estudar a história da igreja ao longo desses 2000 anos. Precisamos conhecer bem a história para conhecer bem sobre os momentos escatológicos que nós vivemos no dia de hoje. Amém? Shalom, fique na paz e espero que você tenha tido um ótimo vídeo. Amém?